amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos, eu quero deixar uma rápida palavra aqui no coração dos irmãos. Eu estava meditando a palavra do Senhor e eu quero compartilhar ela com os irmãos aqui nessa noite. Está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13, eu quero pedir aos irmãos, aquele que trouxe a palavra, que esteja acompanhando juntamente comigo nessa leitura. Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 13, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir que quem pode se colocar de pé para estar fazendo a leitura juntamente nessa noite, no nome de Jesus. Jeremias, glória a Deus. Uma palavra que confronta muitas vezes a situação que nós estamos enfrentando, até mesmo nós estamos vivendo, mas é uma palavra que Deus falou profundamente no meu coração, e eu tenho também nessa noite uma certeza que o Espírito Santo falará contigo também através dessa palavra, assim como Deus me direcionou dentro desse texto. Eu quero então compartilhar ela nessa noite para o seu coração nessa noite. Eu não sei a forma a qual você entrou, mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite. Tem essa palavra que vai mudar o curso da sua vida, vai mudar algo que às vezes precisa ser mudado dentro do seu coração, às vezes até mesmo na sua atitude, às vezes na minha atitude, como homem e como mulher de Deus, você que está aqui nessa noite. Então, Jeremias, irmãos, capítulo 13, no nome de Jesus, nós vamos estar aqui tomando por base o versículo 1 até o versículo 11, do capítulo 13, no livro do profeta Jeremias, que diz assim, versículo 1, em seguida, que diz assim: assim me diz o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-o sobre os seus ombros, mas não ameaças na água. Comprei o cinto de linho segundo a palavra do Senhor e pus sobre os ombros. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os ombros, dispõe-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o esconderam. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Versículo 8: então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo rebelde e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e o adorar, será tal esse para mim como este cinto que para nada presta. Versículo 11: porque como o cinto se apega aos ombros do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por honra e por glória, mas não deram ouvidos. Senhor Deus eterno Pai, diante do Espírito Santo da tua infinita, infalível, sim, meu Pai, palavra, nós estamos nessa noite, ó Pai, nós estamos, Espírito Santo, na dependência do teu Espírito, ó Pai, neste lugar, sabendo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, faz, meu Pai, o impossível, sabendo, ó Pai, que o Senhor é poderoso para mudar, meu Pai, a situação a qual, meu Deus, Viz entrou aqui nessa noite, ó Pai, precisando, ó Pai, do teu poder, da condução. Eu creio que o Senhor, ó Pai, falará conosco através dessa palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. Pai amado, Pai querido, assim oro diante, ó Pai, da tua palavra, já crendo, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, moverá sobre nós e falará conosco, ó Pai, nos abençoa, abre os corações espirituais para compreender a tua palavra, ó Pai. Sim, meu Deus, e confirma a tua bênção sobre nós, se nós oramos, já te agradecendo, ó Pai, certo da vitória, no nome de Jesus, amém, e graças a
a Deus, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você que nessa noite, essa palavra, eu estava meditando e o Espírito Santo falou comigo, irmão, de algo essencial que às vezes, irmãos, de repente tem na minha vida e de repente tem na sua vida, que às vezes nós estamos achando uma dificuldade em deixar isso de lado, isso que às vezes está impedindo nós de receber a nossa bênção, que às vezes está impedindo de nós receber a nossa vitória. Sabemos, irmãos, que nós estamos diante de um texto da palavra de Deus. Eu creio que os irmãos, né, que ouvem, que meditam, que estudam a palavra do Senhor, já viram essa história, né, do profeta Moisés, de Isaías, de Jeremias, e nós estamos aqui, irmãos, dentro de um texto, né, de um profeta muito conhecido, que foi o profeta Jeremias, né, esse homem, né, que nós conhecemos bem, que o relato do início da história, né, da vida dele, nós vemos que 3 profetas nós teve ministério aparente, né, que foi Moisés, Isaías e Jeremias. E nós vemos então nesse texto da palavra, nós vemos aqui Jeremias, um homem simples, um homem então que pela idade mais ou menos uns 24 anos de idade, um profeta, né, que iniciava o seu ministério. Ali ele habitava numa cidade pequena, né, por nome de Anatote, a 5 quilômetros de Jerusalém, habitava junto com seu pai Urias, e ele então iniciou seu ministério aos 24 anos, e o seu ministério aprofundou, né, profundo, durou 40 anos, durante o exílio babilônico, onde então, né, o povo de Israel vivia e vinha, né, sofrendo afrontas, passando então por provações, passando por perseguições, passando então por várias situações, e muitas delas Deus sempre enviava o profeta para livrar. Em todas elas, na verdade, Deus sempre quis livrar, e em muitas Deus não pôde livrar. Irmãos, nós vemos aqui a situação decadente que o povo de Israel está vivendo, né, uma vida em declínio espiritual e também em declínio físico, porque o povo de Israel estava indo cada dia pior, né, desobedecendo a voz do Espírito Santo, desobedecendo então a voz de Deus. E nós vemos então que Deus achou a necessidade de levantar então o profeta Jeremias, depois de ter levantado muitos outros, e nós vemos os maiores, muito conhecidos como Moisés. Se você for analisar lá no início, nós vemos então Deus livrando o povo de Israel de 3 grandes cativeiros. Então você vai ver Deus levantando Moisés para resgatar o povo de Israel do Egito. Só que para eles, creio que, como eles eram um povo muito rebelde, de coração endurecido, parecia não ser o suficiente, né, o que eles estavam vivendo no Egito. E Deus levanta Moisés e resgata o povo, e novamente eles venham a fraquejar, novamente eles venham, né, a cair no mesmo erro, porque veio a necessidade de Deus levantar também Isaías, como vocês conhecem bem pela palavra, que Deus ali levanta Isaías naquele tempo. Foi mais um dos cativeiros que o povo de Israel estava vivendo, e Deus queria libertar aquele povo. Então você vai ver que naquele cativeiro, naquele tempo, o rei da Síria, você vai ver Senaqueribe, né, o rei ali de Judá, vinha também contra o povo de Israel para o afrontar, para o destruir. Mas Deus então usa Isaías para profetizar, né, que Deus ia libertar, ia transformar, ia resgatar Israel novamente. Então Deus via a necessidade, né, no capítulo 37 do livro de Isaías, você vai ver então ali Deus enviando um anjo poderoso, um anjo forte naquele tempo, e
comete o mesmo erro, comete a mesma besteira de sempre cometendo os mesmos erros, se afastando de Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que a misericórdia de Deus é a causa para não sermos consumidos. Que essa misericórdia também possa nos alcançar nessa noite. Que esse mesmo poder, esses mesmos anjos poderosos que Deus enviou e destruiu o exército da Síria para resgatar Israel, que Deus pode e possa enviar nessa noite na sua vida, às vezes na sua casa, para resgatar também às vezes aquilo que às vezes está perdido, ou às vezes aquilo que está já caminhando para a perdição, para o caminho da destruição. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: Ele vai enviar, se você crê, porque Ele envia anjos poderosos para trabalhar em nosso favor, e Ele nos trabalhando em seu favor nessa noite. Mas é necessário, às vezes, você tirar algo da sua vida que às vezes está impedindo a sua vitória de chegar, algo que às vezes está impedindo o seu milagre de chegar. E eu quero também chegar a palavra a qual nós tomamos por base nessa noite, que foi a palavra profética, do profeta Jeremias. Então nós analisamos e vimos que esses três homens tiveram ministério aparente, e vimos que Israel continuou durante esse período, os 40 anos de desobediência, de sofrimento. Então, por causa de uma palavra que nós vimos muitas pessoas ensinam sobre ela, falam sobre ela, por onde às vezes você anda, você vê às vezes um pregador, um ministro da palavra que prega, que ministra a palavra de Deus, despertando também o povo a se arrepender. E muitas das vezes ela está escondida na nossa vida. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, alguém ora pela nossa vida, alguém profetiza sobre a nossa vida que Deus vai fazer algo, mas só que Deus não vai fazer. Eu quero ser sincero nessa noite: se nós não deixar algo que às vezes precisa ser deixado, que às vezes está oculto, irmãos, na minha, às vezes na sua vida, que nós não reconhecemos ou não queremos deixar de lado, que é o pecado. E isso, irmãos, muitas vezes impede nós de receber a nossa vitória. Pode ser o maior profeta de Deus, pode ser a maior profetisa de Deus, pode estar diante do altar do Senhor e pode orar pela sua vida, pode ministrar algo na sua vida. Deus pode usar o profeta e trazer um recado para mim e para a sua vida. Mas se eu e você não deixar algo que às vezes está oculto na minha e na sua vida, que precisa ser deixado, como tinha oculto ali na vida do povo de Israel, que Deus despertava Jeremias para que eles pudessem deixar, para que eles pudessem alcançar o milagre, para que eles pudessem alcançar a vitória. E muitas das vezes tem isso na nossa vida, irmãos. Nós oramos, nós recebemos até mesmo uma cura física, mas não recebemos algo a mais, porque às vezes tem algo escondido nas nossas vidas, irmãos, que precisa ser deixado. Você sabe, irmãos, às vezes o que tem na sua vida que precisa ser tirado, para que Deus venha operar o milagre completo, para que aquele que na sua vida começou a boa obra possa o aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Irmãos, e isso tinha na vida, tinha no meio do povo de Israel, tinha ali na vida de muitos habitantes de Israel. E Deus nos usa o profeta Jeremias. Então aqui você vai analisar o capítulo 13 dessa grande história que eu quero resumir nessa noite. Quero ser bem rápido e objetivo para o seu coração, e quero te dizer, irmãos, que Deus levanta então Jeremias, despertando o povo para um arrependimento sincero. Senão não havia milagre, senão não ia haver salvação. O povo escolhido a ser salvo ia continuar sofrendo e ia se perder. Irmãos, nós vemos aqui o amor de Deus para conosco. Primeiramente, então, quando ele levanta Moisés, o povo depois cai novamente, levanta Isaías, e ele vai dizer no capítulo 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Irmãos, certamente não está, mas ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 59 do livro de Isaías: mas
as vossas iniquidades, ou seja, ou as vossas maldades, faz divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre os vossos rostos de Deus, o encobre de ver Deus. Irmãos, de repente isso esteja na minha vida, de repente isso esteja na sua vida, e nós, irmãos, não estamos ainda entendendo porque que às vezes estamos sofrendo. O povo de Israel estava sofrendo, eles entendiam, e muitas das vezes eles passariam por achavam que ia ficar oculto, que Deus não ia se preocupar, e às vezes passar a mão na cabeça do povo de Israel, porque era às vezes um pecado simples, ou era um grande pecado. Irmãos, tem coisas que nós fazemos que às vezes entristece o Espírito Santo, e às vezes é uma simples coisa, mas que impede nós de receber a nossa bênção. Às vezes, irmãos, é uma palavra lançada, uma palavra mal falada, às vezes é um olhar de cobiça, de desejar algo que é do seu próximo, do seu semelhante. Isso também, irmãos, é pecado, parece não ser, mas isso pode nos afastar de Deus, isso pode impedir nós de receber a nossa vitória. Irmãos, assim estava Israel, não sei qual era o pecado, era muito aqui relato, mas eu não sei qual a situação que você encontra. Eu não estou dizendo, entenda claramente, eu não estou dizendo aqui que você está em pecado, mas de repente tem algo na sua vida que está impedindo, às vezes te encaminhando, às vezes para errar, para pecar, e está impedindo você de receber a sua bênção. Às vezes não um pecado concretizado, mas às vezes um pecado na sua mente, que às vezes está vindo contra a sua vida e está impedindo você de alcançar o seu milagre. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer que Ele te ama, que mesmo em meio a isso que você às vezes deixa vivendo, Deus quer te resgatar, Ele quer te lavar do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, quer te transformar, quer te resgatar novamente, para que Ele venha cumprir o propósito a qual Ele iniciou ali na vida, através do povo de Israel. Irmãos, olha como Deus nos ama, e olha como nós temos um valor tão grande para esse Deus que nos ama, tão grande, que é esse Deus que nos ama nesse tempo da graça. Nós vemos, nós aqui, o linho representa algo de muito valor. Você vai analisar então que nós temos um grande valor para Deus. Você vai ver que esse cinto de linho representava então, ali, irmãos, o povo de Israel. Outrora era um povo limpo, um povo santo, e que depois começou a se contaminar com o pecado. Então esses símbolos, quando Deus envia Jeremias e manda ele ir até o Eufrates, ou seja, rio Eufrates, era um rio esse que dividia a planície de Judá e Jerusalém, que descia ali até então e se desaguava no rio Jordão, abaixo de Jericó. E esse rio, irmãos, era um rio que dividia essas cidades, dividia essas planícies desse lugar. E nós vemos então que Deus orientava Jeremias aí, então, a levar esse ciro e esconder ele na fenda de uma rocha. Então você vai ver aqui dentro que Deus não manda ele pegar qualquer ciro. Eu estava analisando essa palavra nessa tarde, que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração, como eu creio que Ele está também falando ao seu coração, individualmente e também coletivamente nessa noite. Veja bem, irmãos, entra bem dentro dessa palavra para você entender, para nós poder entender nessa noite, que Deus manda ele comprar algo, não mandou ele pegar qualquer cinto, qualquer coisa usada, porque eu e você para Deus temos um grande valor, temos um valor incomparável a algo material, mas Deus ali estava comparando, porque Ele queria novamente resgatar a santidade de Israel, que o povo tinha perdido, assim como Deus também quer resgatar nessa noite na nossa vida, assim como Deus quer resgatar nas igrejas dos dias de hoje a santidade, como o apóstolo Paulo disse: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, também Josué vai dizer no capítulo 5, no verso 3: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Irmãos, então pode esquecer que vai haver milagre, que vai haver salvação, que vai haver bênção, que você vai viver uma vida vitoriosa, se não haver santidade, para que amanhã Deus venha
fazer os milagres prometidos na sua vida, é necessário nós nos consertar hoje com Deus, ou nós podemos esquecer que nós vamos viver uma vida de milagre, e o mais importante de tudo, esquecer que nós vamos viver a nossa eternidade com Cristo. Aleluia. Irmãos, nós temos aqui dentro o Espírito Santo nos advertindo, irmãos, com uma correção severa para a nossa vida nos dias de hoje. Às vezes é uma palavra que ela às vezes é dolorida, às vezes ela dói, mas o Espírito Santo, irmãos, ele nos desperta, porque muitas vezes nós estamos caminhando a passos largos para o inferno e não estamos entendendo. Irmãos, nós temos aqui então o valor que mesmo nós muitas vezes erramos, muitas vezes nós pecamos, muitas das vezes nós falhamos, mas nós temos um valor grandioso para Deus, porque quando Deus manda ele comprar esse filho, manda ele ir até o rio Eufrates e esconder numa fenda, e porque Deus queria mostrar para Jeremias a situação caótica que o povo de Israel estava vivendo. Irmãos, eu creio que Jeremias, como um profeta obediente, eu creio que Jeremias, como um homem de Deus, falando aqui, para o gênero humano, homem ou mulher, como um profeta ou uma profetisa, creio que se ele tivesse mandado, nem seria uma mulher temente a Deus. Irmãos, ele, como um bom servo de Deus, ele foi então e fez como Deus lhe ordenou, como Deus então lhe mandou, e ele nos escondeu esse símbolo, e passou-se então muitos dias, como nós vimos aqui no texto. A palavra não relata quantos dias foi, se foi um mês, se foi 2, se foi 6 meses ou um ano, não sei quanto tempo, porque a palavra diz que passou então muitos dias, como os irmãos leram. Irmãos, e Deus novamente manda Jeremias ir até então ali ao rio, e a palavra diz, irmãos, que ele saiu da sua cidade, 5 cidades anatóticas, e era 400 quilômetros que ele tinha que ir até encontrar esse rio. Irmãos, e ali ele foi, não mediu distância para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus. Então, irmãos, ele foi e ouviu a voz de Deus, fez como Deus lhe ordenou. Então passou muitos dias novamente, segunda vez, como diz, novamente a palavra veio até Jeremias e manda ele ir novamente pegar o cinto. Irmãos, isso aqui é muito forte para a minha vida, isso aqui, irmãos, é muito forte para a sua vida, porque quando ele então volta, irmãos, com aquele cinto novo, a qual ele tinha ali colocado então naquela fenda, naquela rocha, creio eu que era um lugar úmido, certamente. Então, quando ele pega, irmãos, creio que você já entendeu que o cinto não estava da mesma forma. Creio que você já entendeu que a situação, irmãos, era tão caótica que estava o povo de Israel, que quando ele traz, irmãos, seria muito vergonhoso. Imagina um homem andar pelas ruas, andar no meio do povo, com um cinto apodrecido, umedecido, mas ele, como profeta, Deus manda que ele usasse aquele cinto. Irmão, isso aqui é muito forte. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite, irmãos? Que nós temos um valor tão grande para Ele, mas nós estamos deixando a nossa santidade de Deus, estamos trocando por coisas tão pequenas, estamos trocando, irmãos, a nossa fidelidade pela infidelidade, estamos trocando, irmãos, a nossa obediência pela desobediência. Estamos muitas das vezes, irmãos, com rebeldia com o nosso Deus, e assim estava aquele povo, irmãos, idolatrando outros deuses, estava com apostasia, se afastando do verdadeiro Deus, e isso, irmãos, é abominável aos olhos de Deus. Mas nós vemos então que quando Deus pede que Jeremias traz de volta o cinto e mostra ao povo, ele quis dizer que ele estava mostrando a situação atual que o povo de Israel estava vivendo. Então, irmãos, isso aqui é tão interessante, tão forte, que ele vai dizer no versículo 7, quando ele volta, que assim, ele diz para o profeta Jeremias, assim estava a situação do meu povo de Israel, estava apodrecido como aquele cinto e para nada mais prestava. Sabe o que Deus está dizendo? Quando ele estava dizendo isso para o profeta Jeremias, ele estava dizendo para mim hoje, ele estava dizendo para ti hoje, que eu e você, se porventura, irmãos, a nossa vida tem alguma coisa, alguma unha nossa ainda no pecado, Deus está dizendo sinceramente para mim e para você, que Ele quer nos limpar para que nós possamos dar fruto. Mas infelizmente, irmãos, que a nossa vida de erro, o homem do pecado, irmãos, ele para nada presta, senão para aborrecer, para entristecer o Espírito Santo de Deus. Deus não
nos levantou, para nós ter uma vida de santidade, uma vida de obediência. É necessário, então, nós tirar da nossa vida, irmãos, aquilo que está impedindo de nós santificar. Parece ser uma palavra simples, mas nós vimos então que a pureza, a santidade do povo de Deus trazia a salvação para o povo de Israel. Mas nós vemos que o povo tinha perdido a sua santidade, a sua pureza, e Deus queria resgatar, assim como Ele quer nos resgatar novamente. Ele quer dar muito mais para nós do que apenas a cura física. Ele quer dar muito mais para nós do que resolver nosso problema financeiro, ou você que é casado ou casada, resolver o seu problema conjugal. Ele está dizendo nessa noite para nós que Ele quer dar muito mais que isso para nós. Ele quer dar todas as promessas, Ele quer cumprir todas elas, não deixar de cumprir nenhuma delas na minha e na sua vida, só aqui. Muitas das vezes eu e você não posicionamos o suficientemente da forma qual Deus quer para nós recebermos as bênçãos completas de Deus. E muitas das vezes nós ficamos quebrando a nossa cabeça, digamos assim, de um lado para o outro, nos preocupamos com tantas coisas e não nos preocupamos em nos limpar daquilo que o inimigo tem colocado, daquilo que ele tem colocado em nossos caminhos. E muitas das vezes nós temos aceitado sem nós consultar Deus. Às vezes nós estamos dizendo sim para Satanás, e às vezes estamos dizendo não para Deus. Sempre nós temos que fazer o oposto, dizer não para Satanás e dizer sim para Deus, que Ele tem a liberdade para entrar na minha vida, na sua vida, e mudar a nossa história, nos limpar interiormente, para que o nosso físico nós venhamos também ser limpo, para que nós venhamos ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite. Aleluia. Irmãos, e o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para ti, irmãos, nessa noite. Aleluia. Que nós viemos então aqui dentro, esse texto, esse propósito, essa campanha que está no quarto dia hoje. Que Deus, Ele quer nos livrar, Ele quer nos abençoar. Mas eu vejo que não tem maldição pior do que o pecado, pastor, enviando na face dessa terra. Nem enfermidade, nem macumbaria, nem feitiçaria. Irmãos, eu imagino, eu creio que não tem maldição pior do que o pecado, porque é uma das que o diabo mais usa para amarrarmos a nossa vida. Porque tudo começa pelo pecado, tudo começa porque foi assim no início, e é assim hoje também, irmãos. Porque nós sabemos que a macumbaria, a feitiçaria, a inveja, o olho gordo, o olho grande, entenda você da forma que for, às vezes uma palavra de maldição foi lançada na sua vida, uma enfermidade, às vezes um mal incurável, uma doença incurável. Isso não é nada diante do nosso Deus, não quer resolver para nós. Às vezes um problema financeiro, mas o pecado também para o nosso Deus, isso não é nada para Ele resolver, mas depende de mim, depende de você, irmãos, porque isso é uma maldição que vem desde da antiguidade, desde os tempos passados. O povo de Israel já carregava isso, e Deus sempre levantava alguém para despertando, para que eles pudessem deixar, porque Deus queria fazer muito mais, e eles muitas vezes não deixaram, porque senão não teriam tantos deles morrido naquele deserto. Irmãos, nós temos aqui para nós encerrar essa palavra, que seria bem rápido e objetivo, porque é uma mensagem muito grande, é uma mensagem muito forte de despertamento da nossa vida, é uma mensagem da palavra de Deus muito poderosa, que muitas das vezes eu e você não queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir isso, porque isso vai custar a mim e a sua eternidade, porque isso custou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Aleluia. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite que o profeta, Deus levantou ele também naquele tempo para profetizar contra as nações. Você vai ver no capítulo 46, você vai ver no livro de Jeremias, é um livro muito grande, e você vai ver então ali profetizando contra as nações que se tornaram inimigas de Deus. Irmãos, só que hoje Deus quer fazer diferente. Ele não quer profetizar contra, usar profeta para profetizar contra a nação. Ele quer profetizar que a sua vida vai mudar, que a sua vida sim vai ser uma bênção, mas Ele quer também te despertar. Ele profetizou contra a nação porque o povo se tornou inimigo de Deus. Irmãos, hoje assim também o povo está se tornando inimigo de Deus, está se tornando mais amigo do mundo,
adversário do que amigo de Deus. E Deus nos desperta para profetizar essa noite, que Ele quer novamente ser seu amigo, porque Ele diz: aquele que constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Irmãos, nós temos que vigiar onde nós colocamos nossos pés, nós temos que vigiar onde nós colocamos os nossos olhos, se isso está agradando aos olhos de Deus, se aquilo que nós falamos, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, às vezes no nosso, com as nossas amizades lá fora, se isso tem agradado aos olhos de Deus, ou se não é isso que às vezes está impedindo o seu milagre de chegar, mas se foi, eu creio, no nome de Jesus, que o Espírito Santo vai nos libertar nessa noite, e nós vamos alcançar a nossa vitória, que nenhum pecado, nada daquilo que Satanás colocar diante de nós, vai impedir de nós receber a nossa bênção nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos aqui dentro, em 2 Crônicas, no capítulo, ali você vai ver, 7, verso 14, nós vimos ali 4 passos importantes para nós também receber a nossa bênção. Você vai ver ali então, ele dizendo: se o povo se humilhar, se orar, os irmãos são. O que mais você está vendo hoje no Facebook é isso aí. Mais mensagens você abre o Face ou mensagens que você mais está vendo é esse versículo da palavra, mas só que na realidade, só que ela na prática, praticamente, em 100%, se tiver 10% das pessoas usando ela na prática, porque na verdade não está humilhando nada, não está orando nada, não está buscando a face de Deus nada, irmãos. E ele está dizendo: se o povo que se humilhar, se orar e buscar a minha face, se converter, você vê 4 pontos essencial e importantes que eu tenho que fazer para mim receber minha bênção, que você tem que fazer, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu sei que é muito duro e muito forte, e eu precisava disso. Eu creio que às vezes você também precisava disso nessa noite. Então, irmãos, é tempo de nós nos humilhar, de nós orar, de nós buscar, de nós nos converter dos nossos maus caminhos e voltar para Deus como o povo de Israel precisava, para que Deus ali pudesse o alcançar. Porque você vai ver ele dizendo que o povo de Israel estava assim, como aqueles 5 que nada prestavam, e Deus disse: mas que eles eram um povo escolhido, um povo chamado pelo nome, um povo a qual Deus queria colocar eles para louvor, para glória e para a honra. Mas eles não o quê? Simplesmente deram ouvidos. Irmãos, nós temos aqui dar ouvido à voz do Espírito Santo, que Deus quer te colocar em posição de honra. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que ainda há tempo dele nos colocar em posição de honra, para louvor e glória do nome dele, como ele disse no versículo 11 da palavra dele. Só que muitas vezes, ele está dando esse tempo que ele quer honrar os fiéis da terra. E eu creio que entre muitas vidas que eu estou olhando nessa noite, que ele tem visto a sinceridade, que ele quer honrar os fiéis da terra. Eu creio que você que entrou para essas portas essa noite é um dos fiéis dessa terra, a qual ele quer honrar, a qual ele quer limpar. Irmãos, imagina Deus se levantando, nos limpando e nos usando, como ele fez ali com aqueles símbolos. É isso, irmãos, que Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite. Deixa Deus te limpar, porque eu creio, irmãos, que Deus quer nos limpar para uma obra gloriosa, para Ele fazer muito mais do que Ele está fazendo na sua vida, porque é necessário Ele tratar no particular, às vezes comigo e contigo, e muitas vezes nós não deixamos Ele trabalhar na nossa vida. Aleluia. Mas eu quero dizer para ti, irmãos, como Jeremias falou, para nós terminar essa palavra no capítulo 17, versículo 1, ele diz que o pecado engana e destrói. É somente isso, irmãos, que o pecado faz. Satanás muitas vezes tem destruído, tem enganado. Nada, irmãos, é pior que o pecado. Nem esse mal que está rondando a nação, esse vírus nem maldito, ele não é pior do que o pecado, porque nós podemos descer, mas se nós não vigiarmos, Satanás pode roubar a nossa alma por causa do pecado, pode nos levar para o inferno junto com ele. É isso que ele quer fazer, irmãos, às vezes na minha família, na sua família. Mas nós, como profetas de Deus, você como profeta de Deus nessa noite, eu quero também profetizar na sua vida, que Deus vai te levantar para uma obra gloriosa nessa noite, porque Deus está mandando dizer para ti que Ele vai te resgatar, para resgatar muitos que às vezes estão lá fora, uma vida perdida, às vezes
a sua vida, às vezes também foi assim na minha vida, e certamente foi, porque santo é o Senhor, mas se nós buscarmos a santidade de Deus, nós vamos estar mais perto de Deus. E assim eu quero encerrar essa palavra essa noite, Jesus. Que o pecado, ele acaba minando a nossa vida. A umidade do pecado, ela vem aos poucos, ela entra aos poucos, o diabo oferece aos poucos, e muitas vezes nós vamos secando, achando, hoje eu posso fazer isso, amanhã eu também posso. E aos poucos, irmãos, o inimigo vai também como aquecido, né? A umidade do pecado, ela vai entrando aos poucos na vida do cristão, e acaba dominando a vida espiritual do homem de Deus e da mulher de Deus. E muitas vezes, quando nós vamos ver, nós estamos na casa de Deus, mas nós não estamos mais na presença de Deus. Às vezes nós estamos na casa de Deus, mas nós não sentimos mais o Espírito Santo, nós não sentimos mais aquela presença a qual Ele quer derramar sobre a minha e a sua vida ainda nessa noite, ainda nesse tempo presente. Então vamos vigiar, então vamos ficar atentos, se nós estamos sendo como aquecido, que está cada dia mais se umedecendo para o pecado. Porque é isso que aconteceu quando Jeremias foi pegar aquele cinto para nada prestava. E Deus me trouxe uma palavra de despertamento nessa noite para a nossa vida. Que você, Ele está dizendo que eu ainda presto para Ele, que você ainda presta para Ele, porque Ele quer fazer algo ainda através da minha, da sua vida. Ele quer nos resgatar, como Ele quis ali resgatar o povo de Israel. Eu quero pedir, Senhor, que se coloque de pé. Essa é a palavra que Deus me deu, uma palavra muito forte, é uma mensagem, a palavra de Deus muito grande. Não precisaria de eu ficar aqui uma hora, né, dentro dessa mensagem falando para ti que é tempo de nós arrependermos e produzir fruto digno de arrependimento, ou nós não vamos viver os milagres sobrenaturais, ou nós não vamos viver as experiências extraordinárias que Deus quer que nós vivemos nesse tempo presente. Aleluia. Eu quero estar fazendo uma oração pela sua vida e voltar a palavra para o pastor no nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor, Pai amado, é o Deus fiel, é o grandioso de Israel que está aqui neste momento, ó Pai, tirando, ó Deus amado, as nossas vidas, ó Pai, todo jugo do pecado, como o Senhor disse através do profeta Isaías, ali, meu Pai amado, no capítulo 10, no verso 27, ali, meu Pai, a tua palavra diz que o povo de Israel vivia sob o jugo maldito do pecado, sim, meu Pai amado, e ali, meu Pai, eles estavam sofrendo, ó Pai, as consequências da desobediência. Espírito Santo, eu quero te pedir, vem com a tua graça e a tua misericórdia neste momento, ó Pai, sobre a vida da tua igreja, sobre as nossas vidas, ó Pai, nos resgatando, ó Pai, para que a umidade do pecado, ó Pai, como ali aquele cinto simbolizava, ó Pai, ali a fidelidade, a pureza, ó Pai, daquele povo que estava se destruindo, ó Deus poderoso, que o Senhor venha, Pai, com a tua misericórdia sobre nós, ó Pai, que não seja necessário, ó Pai, nós sermos, ó Pai amado, ali, sim, como aquele cinto, mas que nós viemos despertar, como o Senhor nos deu essa palavra de despertamento, ó Pai, que ainda há tempo do Senhor nos resgatar para a obra sobrenatural e extraordinária e grandiosa, qual o Senhor quer realizar sobre a vida da tua igreja, sobre essa terra, nesse tempo presente. Eu quero orar profetizando, Espírito Santo, que o Senhor moverá de uma grandeza, Pai, tão especial sobre cada vida, de uma grandeza, ó Pai, tão sobrenatural, que muitos, ó Pai, que olhavam e não dava nada para a tua igreja, que não dava nada, Pai, para os teus filhos e para as tuas filhas que aqui estão nessa noite, vão ver o teu mover, vão ver que o Senhor, ó Pai, resgata o homem, traz uma nova unção, sim, meu Pai, faz um homem novo vencedor na tua presença. Assim ora, Pai, profetizando a vida de milagre, profetizando, ó Pai, que haverá uma mudança necessária, uma mudança verdadeira em nossas vidas, para viver, Pai, cada dia mais um encontro verdadeiro e real contigo. Assim ora, Pai, já te agradecendo pela vitória, no nome santo de Jesus. Amém? E graças a Deus, a igreja aplaude o nome de Jesus. Nós vamos vir à frente, nós vamos ungir agora, para assim encerrarmos o culto. Ungir suas mãos em nome de Jesus para você tocar.